それは中学時代に使った懐かしい消しゴムですね. Essa é uma borracha que eu utilizava na época do ensino fundamental. Como sempre, vamos começar aqui separando o vocabulário básico. Então, palavra por palavra. Sore significa esse, essa, ok? Chugaku significa ensino fundamental. Jidai significa época. Tsukau significa utilizar. Natsukashi significa saudoso, caro no sentido de... Caro no sentido de meu caro, sabe? Nesse sentido mais carinhoso. Eu não vou colocar não para não gerar confusão com o preço, mas saudoso, nostálgico. Keshigomo significa borracha. Aquela borracha para apagar. E aí a gente tem ali no final desune, que é a cópula de afirmação, uma estrutura para afirmar. Então, vamos lá. A gente tem aqui sore, que significa esse ou essa. Está sendo acompanhada pela partícula wa, que demonstra o tópico da ação. Então, o assunto principal sobre o qual eu estou falando. Então, falando sobre isso aqui, falando sobre essa coisa que eu estou segurando, então, sore wa, no caso, sore, ele indica uma coisa que está na mão da pessoa com quem você está falando. Então, essa coisa que está na sua mão, sore wa. Então, vamos discorrer, vamos falar sobre essa coisa que você está segurando, sobre essa coisa próxima de você. Aí a gente tem aqui, ó, Chugaku Jidai. Chugaku significa ensino fundamental, Jidai na época. Então, essa parte, Chugaku Jidai significa a época do ensino fundamental. Então, eu vou destacar aqui, ó, Chugaku Jidai, época do ensino fundamental. Ni tsukatta. Tsukau significa utilizar. Tsukatta está no passado. Utilizar é tsukau no passado, ou na forma conclusiva, utilizei. Ok? Eu utilizava nessa época. Então, se a gente tem aqui tsukau, significa utilizar. Tsukatta significa utilizei no passado. E o que ele está falando aqui, ó, tsukatta keshi gomu, é a borracha que utilizava. Esse tipo de estrutura, pessoal, em que a gente tem um verbo, depois dele vem um substantivo, vem um nome, significa que esse verbo caracteriza esse substantivo. A gente, inclusive, chama isso de frase adjetiva, que se trata de verbos caracterizando substantivos. Então, a gente tem aqui, ó, tsukatta keshigomu, significa a borracha que utilizava. Se eu tivesse, por exemplo, tabeta sushi, significaria o sushi que eu comi. Perceba, o sushi está no final da frase. O verbo antes dele está caracterizando. Então, é o sushi que eu comi. Tabeta sushi. O sushi está aqui, ó. Essa cor não tá boa, vou colocar laranja. Ok? Mais um exemplo. Gakko ni iku significa ir à escola. Foi uma frase que a gente já estudou nesse material. Só que se eu colocar aqui ko, que significa criança, vai significar que todo esse pedaço antes da criança ir à escola caracteriza a criança. Então, é a criança que vai à escola. Olha só. Então, a gente tem aqui ko, que significa criança. Logo em seguida, a gente tem que vai à escola, porque esse trecho gakko ni iku aparece antes da palavra ko, caracteriza a palavra ko. Então, vamos lá. Se eu tivesse tsukatta keshigomu, como está aqui, ó, tsukatta keshigomu significa a borracha que eu utilizava, borracha que eu utilizei. Só que ele adiciona aqui um adjetivo à borracha. Então, eu tinha aqui, ó, tsukatta keshigomu, que é a borracha que eu utilizei. Antes da borracha, ele adiciona um adjetivo para caracterizar essa borracha em mais um termo. E não tem problema nenhum, ele pode colocar. Que é o natsukashi, que é um adjetivo que significa saudoso, nostálgico, algo pelo qual você tem saudade também. Então, tsukatta natsukashi keshigomu. Então, é a borracha que utilizei, é a borracha que me traz saudade, que eu utilizei. Ou então, a borracha que me é nostálgica, que utilizei. Ele só está adicionando mais uma característica para borracha, que é com esse adjetivo natsukashi, ok? Que significa algo que te traz saudade, nostalgia, saudoso. Então, o que ele fala é tsukatta natsukashi keshigomu. Então, é a borracha que eu utilizei no passado que me traz saudades, que me é nostálgica. E ele traz um contexto. Quando que ele utilizou essa borracha? Está sendo mostrado pela partícula ni, que é a época do ensino fundamental. Então, na época do ensino fundamental, Chugaku jidai ni tsukatta natsukashi keshigomu é a borracha que eu utilizava. Então, é a borracha que me traz nostalgia, que eu utilizava na época do ensino fundamental.
E aí ele termina com esse desu ne, que significa exatamente esse sentido de que é. Essa é a borracha que eu utilizava na época do ensino fundamental. Esse des passa exatamente essa ideia de afirmação. Então essa é a borracha. E ele termina com essa partícula de fim de frase, ne, que serve para dar mais ênfase. Ela só traz mais ênfase para o que você está falando, chama um pouco da atenção do ouvinte para o que você está falando, e a gente muitas vezes até entende esse ne como o nosso né, em que você fala alguma coisa e conclui com né. Então essa é aquela borracha que eu utilizava, né? É o mesmo sentido. Natsukashi keshigomu desu ne. Então, sore wa chugaku jidai ni tsukatta natsukashi keshigomu desu ne. Então essa é uma borracha que eu utilizava na época do ensino fundamental. Ok? É uma frase um pouco complexa em estrutura, mas a gente vai dissecando ela de modo que a gente tire todas as dúvidas para não deixar passar nada.